Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Randon Corp, referente ao segundo trimestre de 2025. Nosso evento conta com tradução simultânea para o inglês e com interpretação em libras. Para colocar o seu áudio em inglês, você deve clicar no botão Interpretation que está na barra inferior da tela. E para ficar com o áudio do tradutor, selecione a opção Mute Original Audio. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores, que é o ri.randomcorp.com. Na tela, trazemos agora os avisos legais, recordando que as informações apresentadas nesta videoconferência não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Em nossa agenda do dia, teremos a mensagem do CEO Sérgio Carvalho, os destaques do trimestre apresentados pelo CFO e DRI da companhia Paulo Prignolato, o detalhamento dos resultados abordados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Esteban Angeletti, e nossa sessão de perguntas e respostas, conduzida pelo gerente de RI e Finanças, Davi Basquete, e que também conta com a participação do diretor de RI da Frasle Mobility, Emerson de Souza. E por fim, teremos uma mensagem do nosso presidente, Daniel Randon. Na tela, trazemos as orientações para a participação da sessão de perguntas e respostas. Todos são convidados a participar, indicando a sua participação a qualquer momento do evento. E agora, eu passo a palavra ao Sérgio para dar início às apresentações. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. No início do mês de julho, nós nos encontramos no Randon Corp Day. E naquele evento compartilhamos com vocês não apenas nossa transformação e relevância das receitas de reposição para a companhia, mas também falamos sobre o cenário que estamos vivenciando em 2025, tanto sobre a ótica externa, com a queda de demanda relevante em mercados importantes para nós, quanto pela interna, em que estamos adotando uma série de medidas para adequar nossas estruturas ao contexto atual, especialmente na vertical montadora. Temos a convicção, e os números nos mostram isso, que nossa empresa está muito mais forte e sólida para enfrentar os períodos difíceis, pois hoje a maior parte das nossas receitas já é oriunda dos mercados e setores mais resilientes, fruto do trabalho que realizamos nos últimos anos. Ainda assim, precisamos adequar nossos negócios em períodos de maior complexidade, como nos últimos meses. E é por isso que deixamos nossas estruturas mais enxutas, tanto as produtivas quanto as administrativas. Reorganizamos nosso footprint, visando a otimização logística e de sourcing. Revisamos o modelo de negócios de algumas unidades e antecipamos férias, adotamos regimes de flexibilização de jornada para reduzir o ritmo da produção e, por sua vez, evitar o aumento dos estoques. Algumas dessas medidas geraram despesas adicionais no período, afetando a nossa performance trimestral. No entanto, eu destaco que a maior parte delas são pontuais e que não devem se repetir nessa magnitude nos próximos trimestres. Não fossem esses ajustes, nossas margens estariam em patamares mais próximos aos níveis usuais, mesmo com esse cenário tão desafiador. E isso só é possível pela diversificação das receitas que temos alcançado na companhia. Como vocês sabem, para crescer na reposição e no mercado externo, nós temporariamente ficamos mais alavancados. O Paulo vai explicar melhor na sequência, mas eu quero destacar que estamos muito focados na redução desse indicador, tanto pela captura de sinergias das aquisições, pela redução da NCG, na disciplina, investimentos e despesas e por meio de captações junto ao mercado de capitais. Nós concluímos em julho o follow-on da controlada Frasle Mobility, uma operação de sucesso que adicionou aproximadamente 250 milhões de reais ao caixa da companhia através da oferta primária de ações. E anunciamos também o aumento do capital privado da Randon Corp, que segue em curso e poderá adicionar até 200 milhões de reais em disponibilidades. Além disso, estamos aguardando a aprovação do Banco Central na transação que anunciamos no trimestre passado, da parceria estratégica com fundos da Pátria Investimentos, que também trará recursos quando concluída.
Além disso, estamos adotando medidas para a redução do custo de nossa dívida e alongamento de seu prazo médio de pagamento, como foi a 12ª emissão de debêntures, que, além de cumprir com esse objetivo, possibilitou reforçar o nosso caixa. E, comprometidos com a transparência, divulgamos a revisão do nosso guidance mais alinhada com o cenário que estamos observando. As premissas estão elencadas juntos ao fato relevante. Nós sempre vemos momentos desafiadores como o que estamos vivendo como uma oportunidade de revisitar nossos processos e corrigir rotas. Sempre existiram fatores complexos no ambiente de negócios. Agora, por exemplo, temos um novo componente de desafio ao ambiente de negócios ligados às tarifas impostas aos diversos países pelo governo americano. Mas uma certeza que nós temos é que nós sempre saímos mais fortes e mais preparados para os próximos desafios que virão. Pessoal, essa é a última videoconferência que eu faço como CEO da Randon Corp. Eu quero dizer que foi uma honra estar com vocês em todos esses anos. Saio confiante com tudo que nós construímos. Sei que muitos frutos ainda serão colhidos, a captura de sinergia dos nossos negócios ainda estão acontecendo, diversas inovações ainda estão maturando e o plano de longo prazo que construímos me traz a convicção de que a Randon Corp seguirá essa belíssima trajetória que se iniciou lá com seu Raul, com seu Ercílio, em uma pequena oficina mecânica em Caxias do Sul e que hoje é considerado uma das maiores, um dos maiores players globais do setor automotivo. Fico muito feliz em ter contribuído de maneira relevante para esse crescimento e destaque. Mas seguirei estando próximo. Obrigado pelo carinho, pela atenção que recebi de todos vocês. Continuem contando comigo agora em uma função consultiva como Senior Advisor. Eu passo a palavra ao Paulo para dar sequência à apresentação. Obrigado, Sérgio. Um bom dia a todos. Como o Sérgio nos trouxe, a demanda de alguns de nossos mercados de atuação caiu significativamente em 2025 e de forma ainda mais intensa nesse segundo trimestre. Na tela, vocês podem observar que os semi-reboques tiveram redução de volumes tanto em produção quanto em vendas, na casa de 20%, e em caminhões a queda é menor, especialmente na produção, que está sendo sustentada pelo avanço das exportações. Assim como eu comentei no trimestre passado, esses números não refletem todo o real impacto que estamos sentindo nos nossos negócios, dado que ocorreu uma mudança de mix de produtos, em que os pesados estão caindo a níveis muito superiores aos demais. Em semi-reboques, por exemplo, tivemos retração na casa de 40% nos emplacamentos de graneleiros e de basculantes, que são os produtos de maior volume no mercado usualmente e mais representativos nas vendas da nossa vertical montadora. Isto é reflexo da desaceleração dos investimentos do agronegócio, que mesmo com safra recorde, tem sentido os efeitos do alto patamar de juros para financiamentos, do baixo preço das commodities e do contexto de incertezas políticas e econômicas que temos vivenciado no nosso país. E hoje, infelizmente, não há sinais de retomada substancial nesse segmento. Os maiores volumes atualmente são oriundos de setor industrial e de bens de consumo. Já o mercado de reposição seguiu com demanda em bom nível, pela estabilidade do número de passagens de veículos nas oficinas. Mas, de forma geral, podemos afirmar que em todos os segmentos, mesmo em reposição, o cenário é mais desafiador, seja pelo patamar de juros no Brasil, seja por disputas tarifárias com os Estados Unidos. E nós estamos monitorando tudo isso de perto e fazendo as adaptações necessárias em nossos negócios para enfrentar essas e outras adversidades. Passando agora aos principais indicadores do trimestre, eu destaco crescimento da nossa receita líquida, especialmente pela adição das receitas de novos negócios e da evolução das vendas para o exterior, a queda no nosso EBITDA e do resultado líquido, principalmente pela forte retração de volumes, que já comentei, e pela adição de despesas não usuais ao negócio no trimestre, relativas às adequações que realizamos. E, por fim, leve redução do ROIC, pelo aumento do capital investido e maior necessidade de capital de giro do período. Falando de nosso endividamento, vocês podem observar no gráfico em tela o aumento da nossa alavancagem líquida. Esse aumento é reflexo da redução do EBITDA no período e do aumento do capital de giro.
E nesse sentido, eu gostaria de reforçar que estamos adotando diversas medidas para melhorar esses indicadores, como, por exemplo, a disciplina na realização de custos e investimentos e a captura de sinergias das empresas adquiridas, e com maior foco na redução de nosso endividamento, na redução do seu custo médio e aumento do prazo médio da nossa dívida, realizamos movimentos junto ao mercado de capitais. Após realizarmos uma análise detalhada de toda a nossa estrutura de capital, executamos 3 movimentos importantes para uma adequação estrutural. No mês de julho, nós concluímos o follow-on de nossa controlada Frasle Mobility, que contemplou a oferta primária e secundária de ações, que juntas totalizaram 400 milhões de reais. Na primária, foram captados 247,6 milhões de reais, que corresponderam à emissão de aproximadamente 10,3 milhões de novas ações ordinárias. Na secundária, foram vendidos aproximadamente 6,3 milhões de ações, FRAS 3, de titularidade da Dramid, no montante de 152,4 milhões de reais, sob a condição do mesmo preço de venda da oferta primária. Com os recursos líquidos captados nesta operação, a Dramid pretende participar do aumento de capital privado na Randon Corp, conforme divulgado nos fatos relevantes da operação. Realizando a subscrição de suas ações, o controlador adicionará recursos importantes para o caixa de nossa companhia. Além disso, realizamos a nossa 12ª emissão de debêntures, captando 1,1 bilhão de reais em 2 séries, com prazos de pagamento de 5 e 7 anos, a taxa bastante competitiva. O grande destaque dessa operação foi a demanda acima do esperado no book building, o que possibilitou a compressão da taxa. Todos os detalhes podem ser consultados nos documentos divulgados na CVM e em nosso site de RI. Os números que trazemos na tela ainda não refletem esta última captação que fizemos, pois sua conclusão ocorreu no mês de julho. Ainda assim, vejam que o custo estava inferior à taxa da Selic antes da captação e reduziu ainda mais após a sua conclusão. Quero destacar ainda, com relação à nossa dívida, que nossos compromissos financeiros permitem alavancagem de 3,5 vezes, excluindo os números do Banco Randon, e consideram o EBITDA pro forma dos últimos 12 meses das empresas adquiridas. Além disso, eles têm como base marcação anual em 31 de dezembro. Para concluir a minha parte, trazemos informações das ações da companhia e histórico de remuneração aos acionistas ao final do último trimestre. Nosso market cap reflete a queda do preço de nossas ações, porém nossa liquidez média diária apresentou avanço no período. Com relação aos juros sobre capital próprio e dividendos, não foram deliberados pagamentos relativos ao exercício de 2025. Agradeço a atenção de todos até aqui e passo a palavra ao Esteban, que trará mais detalhes sobre os indicadores econômicos da companhia. Obrigado, Paulo. Bom dia, pessoal. Começo pela receita líquida e sua distribuição. No gráfico em tela, vocês podem observar que as verticais mais representativas foram controle de movimentos e autopeças, que juntas representaram quase 70% do total. A vertical montadora cedeu espaço para as demais verticais, não somente pela redução dos volumes de mercado, mas também pela expansão das receitas no mercado de reposição. Trazendo o detalhamento por setor, eu destaco a forte queda das receitas dos produtos vendidos para o agronegócio, já mencionada pelo Paulo, o aumento das vendas das soluções financeiras e de serviços, principalmente pela expansão da carteira de crédito da Randon Consórcios e do Banco Randon, e o avanço das receitas ao mercado externo, tanto orgânicas quanto inorgânicas, que detalharei a seguir. Partindo para as receitas ao mercado externo, ressalto o crescimento da representatividade sobre a receita líquida consolidada, próxima a 34% neste segundo trimestre. Com a aquisição das empresas Dacomsa, ABS e AXN, adicionamos cerca de 80 milhões de dólares ao indicador apenas neste trimestre. Mas quero destacar também os avanços que vieram da recuperação das vendas de semi-reboques na Argentina e nos Estados Unidos, frente ao comparativo trimestral, e pelo bom desempenho nas vendas ao continente europeu, principalmente pela vertical controle de movimentos. No gráfico em tela,
vocês podem observar a distribuição de receitas no mercado externo, em que o USMCA ultrapassou a metade do total devido à expansão dos negócios na região. Quanto ao EBITDA ajustado e sua respectiva margem, os indicadores apresentaram queda no comparativo trimestral. Esta variação pode ser entendida melhor no gráfico em tela. Percebam que o CPV apresentou aumento, sendo explicado principalmente em sua maior parte pela diminuição expressiva dos volumes, o que acarretou menor diluição de custos fixos, e pela adição de despesas não usuais, como, por exemplo, custos para adequação de estrutura. Em despesas com vendas e administrativas, tivemos o aumento de comissões a pagar, principalmente pela ampliação das vendas de consórcios, a elevação da PDD da Hands, reflexo de um ambiente macroeconômico mais desafiador, e a atualização de provisões para contingências. Notem que os valores de despesas não usuais em CPV e SG&A ultrapassaram 60 milhões de reais no período, afetando o EBITDA em aproximadamente 2 pontos percentuais. É importante destacar também que tanto em CPV quanto em SG&A nós tivemos a contabilização das mais-valias de estoques, imobilizados, marcas e carteiras de clientes das empresas adquiridas. Estes valores não impactaram o EBITDA, pois sua contrapartida é amortização, mas afetaram o lucro líquido do período. Passando aos investimentos do trimestre, reforço que estamos sendo bastante cautelosos em sua realização. No período, os maiores investimentos foram em manutenção de equipamentos nas verticais industriais, no aumento de capacidade das unidades da Fras-le Mobility, Controil e Fremax, e nesta também houve a continuidade da construção da subestação de energia elétrica, e nas instalações da Suspensys Mogi Guaçu. Para concluir, eu quero convidar a todos para participarem do Site Visit, que realizaremos em algumas das nossas instalações no dia 3 de setembro. As vagas são limitadas e as inscrições se encerram no dia 22 de agosto. Agora, devolvo a palavra para a Carol para iniciarmos a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Esteban. Daremos então início à nossa sessão de perguntas e respostas. As orientações de participação permanecerão na tela durante alguns minutos, mas nós já temos diversas pessoas que indicaram a sua participação. Bom, a nossa primeira pergunta de hoje vem de Gabriel Tinen, analista sell-side do Santander. Bom dia, Gabriel, pode fazer a tua pergunta. Está conseguindo acessar, Gabriel? Consegui agora sim. Bom dia, Tá bem, pessoal. obrigada. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas do meu lado. A primeira é focada ainda nas reestruturações, né? Queria entender um pouquinho mais também sobre esse processo se puderem dar um update ali com relação a trailers, essa questão de timing, e também uma coisa com relação a autopeças, né? A gente viu um processo similar, se puderem comentar um pouco mais sobre o que tem puxado um pouco mais disso. E aí um segundo ponto, mais focado aqui, né, na parte de mercado externo, a gente viu uma melhora no segmento de trailers ainda vinculada principalmente ao volume de outras geografias. Se puderem comentar um pouquinho com relação a isso e também se essa melhoria também impulsiona um pouco do que vocês revisaram para cima ali do guidance de mercado externo. São essas duas perguntas, pessoal. Obrigado. Obrigado, Tinem, pelas perguntas, né? Nós temos dois pontos importantes aqui, né? Um falando de toda essa estruturação que a gente está fazendo, então, nas nossas verticais de negócio. Lembrando que não apenas aqui a gente fala da montadora, né? Mas a gente, como grupo, está olhando com muito cuidado aqui, né? Toda a nossa estrutura. E então a gente pode comentar não só de trailers, mas eu acho que vale a pena comentar como grupo das ações nas outras verticais também. E na questão aqui de mercado externo, realmente o mercado externo de trailers, ele está mais favorável, né? E não só olhando pela ótica aqui dos Estados Unidos que a gente tem um pedido, mas a gente também tem visto a América do Sul melhor. E aqui a gente pode detalhar um pouquinho mais quais países, né? E Esteban, vou contar contigo aí para poder endereçar essas duas primeiras perguntas. E Paulo, também se você quiser complementar, principalmente na ponta da reestruturação que a gente tem feito, né? Não só olhando os negócios em si, mas como companhia aqui, né? A disciplina com custos, com investimentos que a gente tem feito, acho que seria importante endereçar nessa pergunta também. Legal, obrigado, Tinem, pela pergunta, obrigado por acompanhar aqui nossa videoconferência de resultados.
Eu vou começar com a exportação, com a questão do mercado externo, depois eu compartilho essa resposta da reestruturação com o Paulo também. A ponta do mercado externo para nós ela é representativa, né? A gente conseguiu ver que no trimestre a gente chegou próximo a 34% da receita total do mercado externo. E sim, boa parte desse valor, dessa revisão do guidance para cima, está ligado ao fato de a gente ver um ambiente melhor para exportação, principalmente aqui para países da América Latina, né? A Argentina é um dos países que está demandando mais produtos, mas também pela nossa operação da Hércules nos Estados Unidos, que conseguiu antecipar parte das entregas feitas daquele pedido feito pelo cliente do Porto da Carolina do Sul, né? Eu acho que outro ponto para destacar sobre as nossas exportações é que nesse momento elas também estão trazendo uma margem melhor do que o mercado interno. E isso está dentro do nosso modelo de negócio, não é casualidade que a gente está conseguindo isso, né? Foi algo construído ao longo dos últimos 5 anos e a perspectiva continua sendo boa, né? Claro que no todo as exportações para a Argentina ainda é um volume pequeno, mas sem dúvida elas nos ajudam a sustentar tanto receita como principalmente margem. Com relação aos processos, né, aos movimentos, às ações de reestruturação, aqui a gente pode dividir em várias partes, né? A gente está olhando tanto do ponto de vista econômico quanto financeiro. O Paulo pode comentar um pouco na sequência sobre o ponto financeiro, principalmente capital de giro e impacto na dívida líquida. Do ponto de vista econômico, a gente está olhando a linha de receita, linha de CPV, linha de SG&A. Aqui o principal foco é principalmente a gente reduzir o custo fixo. A gente está com uma missão aqui para reduzir em pelo menos 20% o custo fixo na vertical de montadora, né? E também temos desafios equivalentes em autopeças, também nesse sentido de deixar as operações mais leves para a gente poder passar esse momento de mercado, né? Mas não é só isso, viu, Tinem? A gente também está olhando para a parte de produtos. Uma dos principais pontos que está nos machucando esse ano aqui é o mix de produtos em semi-reboques, né? A gente está sendo bastante vocal nisso. A gente vem de um ano onde o ano passado graneleiro e basculante já tinham caído 50% e esse ano estão caindo outros 40%. Então, se a gente olhar no horizonte de 2 anos, é uma queda muito expressiva que não tem como passar ileso, a não ser que a gente faça essas reestruturações. E o que a gente estava fazendo é olhando para produto e deixando ele mais inteligente no sentido de deixar o valor agregado onde o cliente paga o valor e retirar custo onde o cliente não vê valor, tá? Onde ele não paga por isso. E com isso a gente espera defender as nossas margens, né? E a gente também está olhando para processo, aqui principalmente buscando acelerar as automações dentro da fábrica, de forma que a gente consiga, no momento de retomada, né, que a gente consiga manter a nossa capacidade produtiva e no momento de retomada a gente seja ainda mais eficientes. Nós vimos um cenário muito parecido com esse que eu estou descrevendo aqui em 2014, 15 e 16. Foram 3 anos bastante difíceis para a operação de semi-reboques, e a gente fez todo esse trabalho naquela época. Então, é um trabalho que a gente sabe fazer e continua fazendo nesse momento aqui, e nos deixa confortáveis de acreditar que nos deixa mais qualificados para passar nesse momento de mercado um pouco mais difícil, e na retomada a gente tem um efeito duplo de ganho, né? Tanto pelo volume de mercado retomando, como também pelas nossas operações estarem mais eficientes. Acho que o único ponto para diferenciar da crise de 2015, 2016 que nós passamos é que naquela época a montadora representava algo como 40%, 45% da nossa receita. Hoje ela representa menos de 25%, né, 22% da nossa receita, sendo que o restante vem dos outros negócios que estão apresentando essa resiliência maior. No ponto de autopeças, antes de passar para ti, Paulo, no ponto de autopeças, Tinem, a gente também está fazendo adequações de estrutura, porém o próprio Paulo comentou aqui que o mercado de caminhões ele está um pouco mais resiliente dadas as exportações. Então a gente tem que fazer os ajustes necessários, sim, principalmente para adaptar para a demanda do mercado interno, porém elas acabam tendo uma menor esforço talvez de adequação em função
da demanda ainda está sendo sustentada por parte das exportações para fora aí do país, né? E aí, agora sim, Paulo, se você quiser comentar um pouquinho sobre os esforços de capital de giro, eu acho que agrega aqui na resposta, por favor. Perfeito. Obrigado, Esteban. Gabriel, muito obrigado aí pela sua pergunta, obrigado por estar conosco, tá? Sem dúvida alguma, nesse momento, com juros elevados, capital de giro é uma das nossas principais prioridades, né? Nós encerramos dezembro 24 com mais ou menos 62 dias equivalentes em faturamento no nosso capital de giro. Esse número, ele em junho, ele está na casa de 100 dias. Importante destacar, né, que nós temos novas operações na carteira e da Consa e EBS, que elas têm uma característica que elas naturalmente carregam mais estoques para atender o mercado de reposição, mas importante destacar também que agora com as adequações que a gente fez no nosso nível de produção, eu digo adequações de matéria-prima e mão de obra, a gente já viu agora no mês de julho uma estabilização com o viés de redução desse capital de giro, tá? Então, com ações em clientes, em estoques, em fornecedores, em impostos, a nossa expectativa é conseguir reduzir aí em torno de 20 a 25 dias em receita equivalente daqui até o final do ano, tá? Então, a gente vem trabalhando forte nisso, com um mapeamento aí em todas as verticais de negócio, para que a gente consiga, então, entregar essa redução e estabilizar esse nosso capital de giro próximos aí ao que a gente vinha trabalhando antes desse momento de crise de mercado, tá? Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado novamente. Bom dia. Nós que agradecemos a tua participação, Tinem. Vamos para a próxima pergunta de hoje. Ela vem de Lucas Lag, analista sell-side da XP. Bom dia, Lucas. Estamos abrindo o teu áudio. Pode fazer a tua pergunta. Está conseguindo, Lucas? Agora foi aqui. Tá Bom bom. dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar alguns pontos com vocês, acho que ainda em relação a esse momento mais desafiador de mercado, né? E um pouco em contexto também em relação ao guidance para 2025. Mas se a gente pegar o EBITDA do primeiro semestre, né, a gente viu aí uma margem de mais ou menos 12%, né, e aí não considerando, né, os ajustes ali dos efeitos de reestruturação, né, e comparando com o meio ali de 13% do guidance para o ano, implicaria numa margem de 14% para chegar nesse mid-range aí do guidance para 2025. Né? E isso partindo de um segundo TRI aqui de 13%, se a gente excluir todos os efeitos de reestruturação. Né? Então, assim, a gente sabe, né, que o quarto trimestre normalmente tem uma sazonalidade um pouco mais fraca. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, em relação à cabeça da companhia, em relação à probabilidade de onde a gente pode pensar nesse intervalo do guidance como mais factível, né? Se vocês já enxergam alguma alavanca de melhora relevante aí de resultado, né, de terceiro e quarto TRI que acabe trazendo alguma melhora frente a esses níveis de rentabilidade já, né, desconsiderando os efeitos de reestruturação, ou talvez a faixa inferior do guidance seja mais factível, levando em consideração o nível de rentabilidade que vocês estão rodando agora. Enfim, entender um pouco melhor aqui esse intervalo do guidance de vocês para rentabilidade, né? Receita acho que é meio a meio, né? Primeiro semestre, segundo semestre. E aí o que vocês acham que falta assim, para o setor virar, né? Assim, se a safra forte já é o suficiente para a gente ver uma recuperação, precisa, sei lá, algum efeito exógeno aí para levar a rentabilidade do produtor rural para cima, efeito de eleição que possa estar pegando agora, enfim. Queria ouvir um pouco melhor de vocês o que falta, né, para o setor virar. E um último ponto
mais rápido aqui, mas assim, levando em consideração a posição de dívida líquida, né? A gente sabe que tem todos os efeitos ali de follow-on da Fras-le, potencial private placement, tem o potencial deal com Pátria, é, mas mesmo assim, se a gente pensar numa faixa inferior do guidance, o nível de alavancagem ainda ficaria próximo dos 3,5, né? Então, Paulo comentou da questão do capital de giro, mais para entender também o quão confortáveis vocês estão, né, em relação a essas iniciativas para redução de dívida líquida sem depender necessariamente do EBITDA, né? Pensando nos covenants e tal, e alavancagem até o final do ano. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lag, pelas perguntas. Então, eu vou começar. Esteban, se tu puder endereçar a primeira pergunta, que é a questão do setor, dos drivers, do que a gente está enxergando aqui, que potencialmente poderiam ajudar o mercado a retomar. E na sequência, Paulo, eu vou deixar duas perguntas para ti aqui. Uma para comentar sobre o guidance, né, sobre essa revisão que nós fizemos aqui. Na verdade, até lembrando, nós descontinuamos o guidance, né, em função do follow-on de Fras-le, e agora estamos com um novo guidance, né, com números aqui ajustados ao cenário. E o Paulo pode comentar um pouco como foi esse processo e o que a gente enxergou, né, nos números para poder colocar esse guidance. E na sequência também, Paulo, sobre a dívida e os covenants, né? Como a gente está vendo que o efeito desses movimentos que a gente está fazendo, que a gente sabe que no segundo semestre vão ter um efeito positivo aqui com relação à alavancagem, mas aí você pode detalhar um pouco mais para essa resposta. Então, Esteban, começa com você dos drivers de mercado e depois passo para o Paulo aqui para guidance e alavancagem. Combinado, Davi. Obrigado, Lucas, pela pergunta e por acompanhar a nossa videoconferência. Os drivers, né? O que pode mudar a agulha aqui em relação à demanda, né? Nós estamos aí acho que vale a pena dar um passo para trás e lembrar como que tradicionalmente a nossa demanda ela é quebrada, né? Nós temos dois principais drivers, que é expansão de frota e renovação de frota. Esse ano, principalmente no agro, a gente não está vendo nenhum dos dois, nem a expansão de frota, nem a renovação de frota. Porém, a gente sabe que a safra está sendo recorde. O que isso quer dizer, né? Considerando que o Brasil não tem capacidade de estocagem, está precisando transportar, né, escoar toda essa produção com a frota que existe disponível hoje em mercado, ou seja, nós acreditamos que o nível de utilização está sendo muito maior do que seria o normalizado. O implemento que tem no mercado ele está sendo muito mais depreciado, e isso faz com que aumente a idade média da frota, aumente o seu desgaste, né? E no momento de retomada, a gente já viu novamente isso acontecer nos anos seguintes a 2016, que existe um duplo efeito positivo aí impactando a demanda, que é a renovação de tudo aquilo que não foi renovado nos últimos 2, 3 anos, mais a expansão de frota em cima disso, né? Então, o efeito no volume ele é bastante forte. O que é preciso acontecer para isso começar? Na nossa leitura aqui seriam pelo menos 3 fatores, né? Que é a taxa de juros. Realmente a taxa de juros, a Selic a 15%, ela trava muito investimento. Mesmo que o cliente tenha necessidade, ele acaba decidindo postergar isso para um momento mais à frente, né? Ele não quer fazer o comprometimento de capital nesse momento. O segundo fator é o preço do grão. A gente não está com as melhores cotações aí de milho, por exemplo, né? Soja também. Isso faz com que o nosso cliente do agro também segure um pouco mais, não queira se alavancar nesse momento e segure o investimento. E o terceiro ponto são todas as incertezas que a gente vê no mercado, né? Que é realmente difícil tomar uma decisão de investimento de longo prazo quando a gente tem decisões importantes, tanto no cenário político quanto econômico, no Brasil e no mundo, né? Ainda em discussão. Acho que é preciso esperar acomodar esse novo cenário, essas novas premissas, para que depois o cliente tome a decisão de investimento, tá? Mas eu volto a ressaltar aqui, se existe um lado positivo, um outlook positivo, é isso. Nós sabemos que essa demanda reprimida, tudo que não foi vendido nos últimos 2 anos, em algum momento vai se transformar em demanda para mercado. Tá? Esteban, se você me permite aqui, se eu puder comentar no ferroviário, eu acho que caberia aqui na sua resposta, o ferroviário. Bem lembrado, Sérgio. Acho que o outro ponto positivo é que nós temos o nosso negócio de ferroviário, nós fechamos uma ordem de 280 vagões, né, que representa algo como 170 milhões de reais, que devem começar a ser entregues agora já no terceiro trimestre.
E muito bem lembrado também, Sérgio, porque em 2016, no ano que o mercado de semi-reboques tinha caído muito parecido com o que caiu esse ano aqui, naquele ano o negócio ferroviário ele ajudou muito a pagar os custos fixos aqui da montadora, inclusive até trazer margem para a montadora. Então a gente tem alguns outros bids no mercado, alguns outros pedidos no mercado sendo negociados, que potencialmente podem se traduzir em receita para o ano que vem. Ou seja, apesar da gente ver o mercado doméstico de semi-reboques especificamente, talvez ainda não positivo para o ano que vem, a gente enxerga o mercado ferroviário potencialmente contribuindo melhor para o nosso negócio e o mercado externo também sustentando vendas e sustentando margem. Então, obrigado, Sérgio, muito bem lembrado esse complemento. E Paulo, passo para você seguir nos dois tópicos do guidance e da alavancagem, então. Ok, obrigado, Esteban. Lucas, obrigado aí pela sua pergunta. Sem dúvida alguma, como foi comentado aí pelo Sérgio, pelo Esteban, pelo Davi, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, né? Mas o primeiro semestre, ele realmente contou com um número de não recorrentes, e podemos também chamar de efeitos não usuais, né? Porque a gente é bastante criterioso com aquilo que a gente divulga para o mercado sobre não recorrente, realmente um montante bastante grande, tá? Então, quando a gente definiu a margem de EBITDA do guidance de 12 a 14, a gente levou em consideração tudo isso, tá? Então, a gente não espera que no segundo semestre a gente tenha efeitos aí não usuais na mesma magnitude que a gente teve no primeiro semestre desse ano, tá? Então, por isso, nesse momento, nós estamos confortáveis com esse range de guidance de margem de EBITDA de 12 a 14%. Tá? Então, se em algum momento, ao longo dos próximos meses, a gente sentir uma alteração, quer seja superior ou inferior desta banda, nós informaremos o mercado sobre isso, tá? Mas nesse momento a gente está confortável com esse range de 12 a 14, tá? Com relação a nosso endividamento, claro que vale a pena sempre destacar alguns pontos importantes, né? Primeiro é a questão da sinergia das empresas adquiridas, né? Capital de giro, que tem um montante importante aqui, que nós estamos trabalhando em todas as frentes, como eu comentei, fornecedores, impostos, clientes e principalmente estoques, que a gente já vai ver reduções aí a partir do terceiro TRI e do quarto trimestre. Disciplina financeira, principalmente relacionada aí à gestão de custos e CAPEX, e as operações do mercado de capitais que nós comentamos, né? Follow-on já recursos ingressados, o aumento de capital privado que vai ser concluído aí ao longo das próximas semanas, e também os recursos oriundos da operação com o Pátria, que a expectativa é que eles entrem no último trimestre, tá? Então, nesse momento, baseado nesse nível de EBITDA e nessas ações, a gente espera encerrar o ano com uma alavancagem aí abaixo de 3 vezes, tá? Boa, perfeito. Obrigado, Paulo, Esteban. Bom dia para vocês. Bom dia, Lag. Obrigadão, viu, pela participação. Vamos para a nossa próxima pergunta, e ela vem do analista sell-side do Itaú, Gabriel Rezende. Bom dia, Gabriel. Estamos abrindo o teu microfone. Pode fazer a tua pergunta. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Eu peço desculpas, eu acho que a minha internet falhou na primeira pergunta, então só queria tentar fazer um follow-up em relação a esse momento desafiador de mercado, que vocês já deixaram bem claro, que tem sido principalmente derivado aí por conta da demanda ali do lado de implementos relacionados a grãos. Então, queria entender se em alguma
medida aqui, olhando mais para o médio e longo prazo, qual que seria a possibilidade da Randon migrar o portfólio dela para ter mais exposição a outros implementos, de maneira talvez em um novo cenário desafiador no futuro, conseguir compensar um pouco disso com uma exposição maior a outros segmentos ali, além do agro. E também entender um pouquinho como que vocês estão antecipando a rentabilidade. A gente pode pensar tanto em implementos quanto peça aqui nesse ponto, para o segundo semestre, considerando os movimentos de reestruturação que marcaram o primeiro semestre, né? Vocês comentaram agora na pergunta do Lucas que estão confiantes em relação ao guidance, mas enfim, só entender a quebra tanto em implementos quanto peças. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Boas perguntas. Até vou juntar com uma pergunta aqui do Lucas Barbosa, do Santander também, que nos pediu sobre, no segundo semestre, né, sobre a volumetria aqui de semi-reboques ligados a grãos, né, se a gente assume uma melhora ou não do mercado. E com relação às tuas perguntas também, né, da migração dentro dos setores aqui, né, a gente sabe que o agro é um setor que cresce muito no Brasil, a gente tem se exposto a ele mais justamente por isso, né, mas a gente pode comentar um pouco, Esteban, a respeito aqui dessa potencial ida para outros segmentos, como esse mix pode mudar ao longo do tempo, né, e também sobre essa rentabilidade do segundo semestre, em virtude de termos potencialmente menos ajustes que no primeiro, especialmente aqui no negócio da montadora, tá? Então eu te passo para responder essas perguntas aí, por gentileza. Perfeito, obrigado, Gabriel, aqui pela oportunidade. Acho que eu gosto muito de trazer dados na resposta, né? Quando a gente olha para a ponta do agro, o agro em 2023 representou aproximadamente 70% da receita líquida da montadora. Em 2024 já tinha caído para algo como 50%, e agora 2025 já está algo parecido aí com 40%. Então, isso nos mostra a magnitude da queda dos volumes do agro, né? E tradicionalmente o mercado todo ele se concentra, não só Randon, mas todo o mercado ele se concentra mais, onde o maior volume tá no negócio do agro, né? Por isso que é o natural a gente fez essa escolha nos últimos anos. Mas, claro, acho que um mantra aqui para a gente é que temos que ser competitivos em todas as famílias de produto, e nesse momento a gente está revisitando aqui tanto o desenho como os componentes estruturais dos produtos que têm tido maior saída, né, que são os produtos de carga industrial, de bens de consumo e de varejo, né, são o furgão, o cider e o frigorífico também, tá? É um exercício, uma ação que toma tempo, é necessário aí revisar os projetos de engenharia, fazer os testes, né? A gente é uma empresa bastante estruturada, por isso que tem o seu tempo de chegar ao mercado. Então, eu diria que é uma missão que a gente está fazendo, onde vai colher os frutos, talvez não para esse ano, mas para os anos seguintes, tá? Com relação já respondendo a pergunta do Lucas Barbosa, com relação à perspectiva de retomada do agro, que eu comentei aqui, a gente ainda precisa ver a queda na taxa de juros e uma melhora também na precificação dos grãos, algo que a gente não consegue ver no curto prazo. Nesse segundo semestre do ano, a gente não enxerga nenhum indício de que essas duas premissas principais mudem a ponto de fazer com que a demanda do agronegócio volte a aumentar, tá? E especificamente, Gabriel, com relação à rentabilidade, né, primeiro versus segundo semestre, o primeiro semestre ele foi muito carregado, muito poluído aí por esses eventos não usuais, não recorrentes. A gente não consegue ter visibilidade, né, do que está aí pela frente no segundo semestre. Os não recorrentes são eventos que a gente dificilmente consegue projetar, mas eu posso dizer que a maior parte das ações que estavam ao nosso alcance foram tomadas durante esse semestre, principalmente no segundo trimestre. Por isso que a gente acredita que o segundo semestre deveria ser pelo menos um pouco mais limpo. E é claro que ainda assim, né, Gabriel, a gente tem sempre dois componentes, o mercado e a companhia, a eficiência da companhia. A gente acredita que do ponto de vista de eficiência da companhia, a gente está trabalhando, as ações começam a ser colhidas já no terceiro trimestre e ao longo do quarto trimestre também, mas tem também a outra parcela que é o mercado também recuperar volumes, né? E essa parcela que a gente não consegue enxergar pelo menos um índice positivo no terceiro trimestre com os dados que nós temos hoje. Um segundo componente, falando de internamente, né, além das ações de reestruturação,
temos que lembrar também que a gente tem um ramp-up das nossas unidades em Mogi Guaçu, das Suspensys da Castertech. Conforme elas vão ganhando volume, também ajudam a diluir custo fixo, trazer ou melhorar a margem para o consolidado também, para autopeças e para o consolidado também. Tá claro, Esteban. Obrigado pela resposta detalhada. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Vamos para a próxima pergunta. Ela vem do analista sell-side do Citi, Kiefer Kennedy. Bom dia, Kiefer. Pode fazer a tua pergunta. Pessoal, bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta aqui no call. Eu queria começar só agradecendo o Sérgio. Obrigado aí pelos últimos anos, parceria. Desejo sucesso nos seus novos desafios. Tenho duas perguntas aqui. Uma relacionada à planta de Mogi. Queria um pouco mais de detalhe aqui do ramp-up da operação, o que a companhia está esperando para os próximos 2 anos, seja em receita, rentabilidade dessa operação, com o que já foi realizado até agora. E a segunda, vocês comentarem algumas respostas anteriores com relação ao trabalho que tem sido feito relativo à redução dos custos fixos, que é super positivo. Eu queria pegar um pouco mais, né, dessa evolução para os próximos trimestres, do que a gente deveria esperar, ter um pouco mais de cor aqui, em especial com aqueles custos de rescisão batendo no resultado, quando que a gente deveria esperar isso eventualmente saindo aqui, limpando um pouco essa base, ajudaria bastante a ter um pouco mais de cor, discricionalidade aqui na parte dos custos. Então são essas duas, de Mogi e evolução do SG&A. Obrigado. Obrigado, Kiefer, pela pergunta. Realmente o site Mogi aqui é um site bem emblemático aqui para a companhia em termos, né, da representatividade que ele começa a ganhar, especialmente agora com as Suspensys Mogi em ramp-up, né, e fase de conclusão do ramp-up. E aí, Esteban, se você puder comentar um pouquinho não só de como está esse ramp-up, mas também a perspectiva que a gente tem aí para os próximos anos, né, desse contrato como um todo. E na sequência, Paulo, se você puder endereçar a questão das reduções aqui, das adequações que a gente tem feito, essa aqui mais específica sobre a headcount, né, sobre as estruturas de pessoas que a gente tem aqui ligadas às nossas fábricas. Se você puder comentar um pouquinho melhor o que tem pela frente, ou se o maior ajuste que a gente já fez, toda essa estruturação que a gente já fez, foi no primeiro semestre ou tem mais pela frente aqui. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Kiefer, pela pergunta. Contextualizando o site de Mogi Guaçu, né? São duas operações que nós temos lá, a Suspensys e a Castertech. A Castertech ela já está em estágio mais avançado de ramp-up, né? A gente espera que ela consiga atingir aí quase que o nível normalizado de produção até o final desse ano, começo do ano que vem. E a Suspensys Mogi Guaçu, que é a fábrica que ela foi concebida originalmente para honrar o contrato que nós temos com a Mercedes-Benz, um potencial de 7 bilhões de reais em aproximadamente 10 anos. Então, mais ou menos, as duas operações deveriam trazer algo como quase que 1 bi de reais, um pouquinho mais, dependendo de volumes de mercado. Do ponto de vista de ramp-up, também essa operação está rodando bem. Nós fizemos já o primeiro faturamento ainda no primeiro trimestre desse ano aqui para a Mercedes-Benz, para honrar esse contrato. Só que, claro, como toda operação nova, ainda existem ajustes a serem feitos que não nos permitem colher totalmente a margem esperada ou a diluição de custo fixo esperada dessa unidade. E aí também quebrando entre o que está para dentro de casa e o que é mercado, né? Do ponto de vista de dentro de casa, então, como comentei, ainda tem esses ajustes a serem feitos na produção, mas do ponto de vista de mercado, né, obviamente, temos acompanhado aí a própria Anfávia recentemente revisou o guidance de produção e de vendas também, né? A gente tem acompanhado os volumes também menores, né? Então, potencialmente isso vai trazer um impacto para a própria receita da Suspensys Mogi Guaçu nesse primeiro ano, mas que deve ser compensado ao longo dos próximos anos. Esteban, se me permite adicionar apenas um ponto. Então, nos próximos 3 meses, a Suspensys Mogi ela vai ver um aumento substancial de volumes no seu planejamento. Ela já está operando ali na faixa dos 120 ou 130 por dia,
mas ainda tem o planejamento atual ainda prevê um aumento muito substancial para acontecer até o final de outubro. Agora não sei se é outubro ou novembro, mas nos próximos meses a Suspensys Mogi, não a Castra, a Suspensys deve ver um aumento bastante relevante na sua taxa diária de produção. Perfeito, Sérgio. Obrigado pelo complemento. Agora eu passo para você, Paulo, para comentar um pouquinho, então, do que a gente espera aí de potenciais ajustes para o segundo semestre, por gentileza. Obrigado, Davi. Kiefer, muito obrigado aí pela sua pergunta. Tá? Então, essa é uma pergunta estruturalmente complexa, podemos dizer assim, né? Porque nós fizemos muitas adequações ao nível de mercado atual. Então, como o Esteban comentou anteriormente, se isso mudar mais uma vez para outras quedas, então significaria que nós teríamos que fazer, infelizmente, novas adequações que poderiam impactar o resultado, tá? Agora, se a gente tiver uma estabilização de mercado ao que estamos vendo agora, essas adequações que a gente fez, elas teriam sido suficientes, tá? Então, eu digo que a pergunta é complexa, mas eu fiz questão de qualificar minha resposta para que fique claro e ajude vocês com relação a essas projeções, tá? Ok, Kiefer? Ótimo, obrigado, pessoal. Tá bem, obrigada pela tua participação. Vamos então para a nossa próxima pergunta, que vem de Gabriel Frazão, do Bank of America. Bom dia, Gabriel. Estamos abrindo o teu áudio. Pode fazer a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no Call de Resultados. Seria uma pergunta sobre a reestruturação da montadora, especialmente se vocês pudessem dar uma ideia para a gente do nível de margem, ou ROIC, ou alguma outra métrica de retorno que essa divisão deveria rodar depois da reestruturação. E se para chegar nesses valores maiores de retorno, a gente precisaria ver uma recuperação do mercado de implementos, ou se seria possível entregar esse retorno sem uma recuperação do mercado já. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Esteban, acho que essa a gente já foi endereçando aqui ao longo da nossa call, mas se você quiser dar mais alguma cor aí possível para o Gabriel, eu agradeço. Combinado. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Bom, Gabriel, a gente obviamente busca aí um ROIC superior ao custo de capital, né? A gente tem buscado levantar cada vez mais o ROIC da companhia, principalmente através de mercados mais resilientes e com maiores margens, né? Tradicionalmente, a gente sabe que o mercado de semi-reboques ele deveria rodar com uma margem EBITDA na casa de 10% a 12%, no mercado normalizado, mercado interno, né, brasileiro normalizado, deveria rodar com uma margem na casa de 10% a 12%. Né? Nós tivemos períodos de trimestres específicos onde nós conseguimos chegar a rodar a operação de montadora com margem a 14%, onde a gente conseguiu concentrar algumas entregas de produtos, de lotes, principalmente com margens maiores, mas o normalizado deveria ser de 10% a 12%. Em que momento, né, qual que é o horizonte para nós atingirmos essa margem? Depende muito dos dois fatores. Né? Da porta para dentro, a gente está tomando todas essas ações, conscientes, né, confiantes de que a gente está preparando a companhia para manter sua capacidade e no momento de retomada sermos ainda mais eficientes, ou seja, contribuir positivamente para essa alavancagem operacional. Porém, tem os outros fatores que dependem de mercado, que é esse onde a gente não consegue ter a visibilidade de hoje. Né? Eu comentei dos drivers que a gente precisa confirmar para sentir essa demanda de mercado voltando, mas hoje nós não conseguimos ter uma visibilidade de quando isso vai ocorrer. Certo, super claro, Esteban. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel.
Obrigada. Vamos então para a próxima pergunta. Ela vem de Andressa Varoto, analista sell-side do UBS. Bom dia, Andressa. Nós estamos abrindo o teu microfone, pode prosseguir. Obrigada, Caroline. Bom dia. Obrigada pelo espaço. Eu tenho só uma pergunta, né? Acho que a gente já explorou bastante, né, diversos tópicos aí relevantes. Seria em relação à questão que afetou a vertical de serviços financeiros, né? Então, vocês mencionaram uma maior, né, provisão para devedores duvidosos no TRI e também aumento de despesas relacionados ao aumento da venda de cotas de consórcios. Então, é, queria entender mais ou menos, né, o impacto dessas despesas e como vocês enxergam os próximos trimestres, né, em relação a isso, né, especialmente em relação a essa questão dos devedores duvidosos. Obrigada. Obrigado, Andressa. Eu vou passar essa pergunta para o Paulo responder sobre a questão de como está a nossa vertical Hands, né, que a gente acaba trabalhando aqui com a marca. Lembrando que o business de consórcio, num ano que a gente tem taxa de juros elevada, ele acaba tendo aqui um benefício, né? A gente sabe que ele performa muito bem em anos como esse. Mas, Paulo, acho que o principal tema aqui que a Andressa quer endereçar realmente é a questão da PDD. Então, eu passo para você comentar um pouquinho sobre isso aí, né, com relação ali a parte da Hands. Obrigado. Obrigado, Davi. Andressa, muito obrigado aí pela sua pergunta, tá? De fato, a gente teve um incremento das operações de PDD ao longo desse último semestre, né? Mas nada alarmante. Então, a gente segue ainda com um PDD, quando a gente compara com outras instituições financeiras, a níveis percentuais bastante baixos. Claro que, conforme essa taxa de juros se mantém elevada, e a gente tem um mercado pressionado, isso também pode continuar pressionando os clientes do banco, tá? Mas a gente não enxerga níveis aí percentualmente maiores do que tivemos no primeiro semestre nesse momento. Então, a Rendes continua forte, né, com níveis de crescimento elevados, firmou a parceria ali com o Grupo Pátria, com outras possibilidades de crescimento inorgânico para o futuro, né? E o consórcio, como o Davi chegou a comentar, é um negócio que realmente com taxa de juros elevada ou taxa de juros baixa, é um negócio muito bom, extremamente rentável, e a gente agora, com esse sócio, que é o Pátria, que eu comentei, a gente espera continuar crescendo a níveis bastante saudáveis, tá? Então, essa é a expectativa que a gente tem pela frente. Obrigada, Paulo. Vamos agora para a última pergunta de nossa sessão de perguntas e respostas de hoje, e ela vem do Marcelo Mota, que é analista sell-side do JP. Bom dia, Mota. Estamos abrindo o teu áudio, pode fazer a tua pergunta. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Uma pergunta rápida, só se vocês pudessem explorar um pouco se ainda existem, né, oportunidades de monetização na empresa, né? A gente viu esse deal da Rand com o Pátria, né? Vocês têm a Adiante, tem Naiwan, enfim, vocês têm aí embaixo do guarda-chuva de Randon Corp, né? Diversas empresas, diversas JVs, né? Então, só entender se passa pela cabeça de vocês tentar monetizar alguma delas, enfim, né? É difícil falar se o mercado vai piorar ou não, né? A alavancagem parece estruturada para estar ali, né, abaixo das 3 vezes para o final do ano, mas só pensando se aqui vocês vislumbram alguma oportunidade, alguma coisa que vocês têm conversado ou ouvido no mercado. Obrigado. Legal, Mota, obrigado pelo estímulo da pergunta. A gente sabe que tem muita coisa bacana para acontecer na empresa aqui, tem muito projeto legal para futuro, pensando em futuro, mas, né, Paulo, endereçando mais especificamente o tema aqui do Mota, talvez algo mais de curto prazo aqui, deixo para você responder essa aqui, se tem algo no radar aqui que potencialmente a gente poderia fazer, ou se a gente já
já está executando a maior parte do que a gente poderia para esse ano aqui. Mota, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela pergunta, né? Claro que esse é um tema extremamente importante em momentos como esse, né? Então, a gente vinha estudando há bastante tempo essas operações do mercado de capitais e elas acabaram acontecendo, né? Então, no momento que a gente fez o follow-on da Fras-le, nós fomos diluídos, a família fez uma secundária com o objetivo de destravar ainda mais valor na Fras-le e, nesse momento, ingressando capitais que nos ajudam a reduzir essa alavancagem, né? A mesma coisa também com o aumento de capital privado e a operação com o Pátria. A gente sempre analisa oportunidades, olha, tem algum terreno, algum ativo não operacional que a gente possa fazer. De fato, nós estamos analisando isso, mas valores não relevantes, tá? Mas estamos sempre atentos. Você comentou também sobre a Adiante, né? Então, esse é um projeto aí que a gente continua super animados com o seu futuro. A probabilidade ou a possibilidade de trazermos um outro sócio, ou mesmo pensarmos num IPO para essa companhia, isso está na mesa, mas não é o momento, principalmente porque o mercado de equity ele está fechado agora, né? Mas é algo que a gente analisa e são possibilidades, sim, para o futuro, tá? Perfeito, Paulo, super claro. Obrigado. Nós que agradecemos a participação, não apenas do Mota, mas de todos aqueles que fizeram seus questionamentos. E o Daniel Randon, que é nosso presidente, não pôde estar conosco hoje, mas ele fez questão de deixar uma mensagem a todos que estão participando aqui dessa videoconferência. Então, eu peço para a equipe que compartilhe conosco, então, o vídeo do presidente Daniel Randon. Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença na nossa videoconferência de resultados da Randon Corp. Peço desculpas, mas infelizmente não pude participar por conflito de agenda. Gostaria de deixar uma menção especial aqui ao Sérgio Carvalho, que a partir de setembro deixa o cargo de CEO da Randon Corp para ser nosso consultor. Então, nesses últimos 8 anos, o Sérgio colocou a Randon Corp num novo patamar de tecnologia e inovação, de internacionalização e principalmente desenvolvimento das nossas lideranças para que possamos continuar dentro do nosso propósito de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Quanto aos resultados do trimestre apresentados abaixo da expectativa de mercado, reforço aqui o trabalho feito no último trimestre para que possamos adequar a nossa empresa para um cenário mais desafiador. Também destaco para os negócios que seguem com bom desempenho da Randon Corp e nós sabemos a nossa história de 76 anos que passamos por outros momentos voláteis, mais difícil ou desafiador, mas que nós aproveitamos esse momento para que possamos trabalhar e voltarmos competitivos. Reforço a confiança de todos na Randon Corp e mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês. Sérgio, tu gostaria de encerrar o nosso evento de hoje? Obrigado, Carolina. Pessoal, como de costume, estamos abertos, o nosso time de RI, toda a empresa, a fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais aí que sejam necessários. Obrigado, como sempre, pela participação de vocês, pelo interesse, pela parceria e, mais uma vez, o meu agradecimento aí, pessoal, por toda a cooperação, a oportunidade de conhecer e trabalhar com vocês e todas as mensagens de carinho que eu recebi nesse período. Foi um prazer enorme, mas estaremos conectados outra vez. Não estou deixando aqui a Randon Corp, apenas estou mudando de função. Mas o meu muito obrigado carinhoso aí a todos vocês. Obrigado, Carol, obrigado a todo o time.
Nós te agradecemos, Sérgio. E assim, nós encerramos a videoconferência de resultados de hoje. Obrigada a todos que estiveram conosco até aqui e um ótimo final de semana. Até o próximo evento. Obrigado, pessoal. Tchau, Bom fim gente. de semana. Obrigado, Prazer. pessoal. Boa tarde.